Aqui vamos começar as DTMs musculares. São 90% da casuística que a gente vai encontrar na nossa clínica. 90%. E é o principal. Não existe cirurgia para DTM muscular. DTM muscular é tratamento clínico. A gente pode, no máximo, se aproximar de uma cirurgia, um agulhamento seco ou alguma infiltração de algum tipo de medicação. Mas não existe tratamento cirúrgico para disfunção muscular. Se o paciente tem disfunção muscular, o tratamento vai ser acupuntura, fisioterapia, placa de mordida, mudança de hábitos e tudo que a gente vai conversar daqui para frente. Já nas 10% são disfunções articulares. O que o paciente vai começar a observar? Dor, crepitação, ele vai sentir um desconforto, principalmente na região pré-auricular, ele vai ter dificuldade de abrir a boca, ele vai ter os estalidos, as crepitações mais significativas, não o estalido puro, o estalido associado ao desconforto doloroso, associado à dor. E a gente está falando de uma articulação que é altamente especializada. É uma articulação sinovial, é uma articulação que no meio dela nós temos 32 dentes, a gente tem a musculatura de abertura de boca, de fechamento de boca, de protrusão de mandíbula. A gente tem as duas articulações que vão trabalhar juntas. Com isso, a gente trabalha num processo de especialização e complexidade único no corpo humano. O equivalente seria se a gente segurasse as mãos, não movimentasse os cotovelos e mexesse os ombros. A gente está simulando uma articulação de mandíbula, uma ATM, de uma maneira macroscópica. E a gente trabalha numa articulação que no seu espaço superior ele vai trabalhar com 2 a 3 ml de líquido. Então é uma articulação muito pequena, muito delicada e altamente especializada. Em cima disso a gente tem as sobrecargas de hábitos associado também com a parte emocional, que vai trabalhar muito nos nossos pacientes de disfunção. A parte emocional ela vai alterar e vai piorar a sensação dolorosa, porque a gente sabe que a dor é um fenômeno biopsicossocial. Então a gente tem dores por queda, dores por trauma, dores por alteração, por perda de relacionamento, dores por a parte de trabalho, de estresse. Isso vai piorar completamente o nosso paciente. E com isso, a sensação dolorosa dele vai começar a aumentar cada vez mais. Estatisticamente, a gente está aumentando muito os casos de disfunção, por tudo isso que a gente já conversou aqui no comecinho da aula. É uma doença multifatorial, ela é cumulativa, ela é progressiva, ou seja, aquele estresse, aquela inflamação articular, ela vai se somar à próxima inflamação articular e vai começar a degenerar essa estrutura. Quanto mais degenerada está essa estrutura, pior é o prognóstico e pior vai ser o quadro doloroso desse nosso paciente. É um conceito que a dor não é completamente compreendida ainda dentro da medicina. A gente tem dor de origem central, do sistema nervoso central, e tem dores do sistema nervoso periférico. Com isso, a gente começa a somar tudo isso que a gente está falando e a sensação do nosso paciente começa a piorar. E o paciente ele vai entrar num ciclo de dor, estresse, desconforto, que aumenta a dor, que aumenta o estresse, que aumenta o desconforto. E a nossa função é começar a ouvir o que o nosso paciente tem a dizer e, através dessa conversa, conseguir tirar ele desse ciclo. E é dentro desse contexto que a gente coloca a artroscopia de ATM. Fatores que podem contribuir para a piora da dor. Má oclusão, eu coloquei vários asteriscos aqui, que já é sabido em diversos estudos que a má oclusão não causa disfunção de ATM. Ela seria um fator que vai piorar o diagnóstico e vai aumentar esse desconforto. Ele vai ser mais um tema que vai ser colocado para poder piorar essa dor, piorar essa disfunção de ATM. Isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante também, porque tem muita filosofia antiga que fala, é fazer ajuste oclusal, usar aparelho. Se alguém às vezes tiver essa expectativa ainda que achar que isso acredita, eu convido vocês a virem aqui alguma sexta-feira, passem o dia aqui, vocês fazem um questionário com todos os pacientes de orto que vêm aqui na sexta e perguntam quem que tem DTM e quem que não tem. E são todos pacientes que têm deformidade dento-facial, não é apinhamento. E aí, então seria em si um nível mais grave, porque ele teria uma desoclusão, uma alteração aí oclusal muito mais intensa do que um paciente com simples apinhamento, é uma coisa mais delicada. E a gente vê que não é isso. Nem todo... Então isso é muito interessante a gente ter essa quebra de paradigma. Tá? São todos novos, são todos crescendo na profissão, é muito importante entender isso. Vão às vezes perguntar para você, eu coloquei aparelho nesse paciente que está com dor. O paciente vai continuar com dor. E até atrevo a me dizer, vai piorar.
Então esses asterísticos assim, são muito importantes. Por quê? Paciente com maloclusão. É muito comum você pegar PT. Quem faz prótese sabe. É muito difícil você fazer uma prótese inferior com rebordo atrofiado de boa qualidade. Pela musculatura do soalho e N motivos. Então, esse paciente ele teria uma maloclusão pela má instabilidade. Todo paciente de PT tem DTM? Então, todo paciente com estresse tem DTM? Nem tantos. Porque às vezes ele pode desencadear outra coisa, mas a maioria dos pacientes de DTM tem estresse. Por isso que eu coloquei estresse também com asterisco. É uma coisa que a gente vai trabalhar com uma somatória de fatores. Se o paciente tem uma predisposição genética, se ele tem uma alteração dessa parte muscular, se ele tem uma alteração articular, se ele tem uma maloclusão, você vai somando cada um desses, como se fosse um questionário, ele vai ticando cada um dos pontos, se ele atingiu aquele score, ele vai efetivamente desenvolver uma DTM. Mas isso é um outro ponto que a gente tem que colocar. Às vezes você tem paciente que tem uma oclusão horrível, ele tem um estresse gigantesco, ele tem um apiamento gigantesco, ele tem a alteração psiquiátrica, psicológica, mas ele não tem dor. Então esse paciente precisa ser tratado da parte articular? Isso é uma coisa que nós vamos conversar, vou deixar essa interrogação no ar. Nas partes de dor, um paciente que vai desenvolver uma hiperfunção de músculo pterigoide lateral, ou seja, ele vai ter um aumento de tracionamento de disco articular, e aí a gente vai entrar numa outra questão. Deslocamento de disco articular. É obrigatório você realizar uma cirurgia no paciente com deslocamento sem redução? Não. A gente vai tratar o paciente, a gente não vai tratar um exame. Então a gente vai ter que primeiro entender esse paciente, o que ele tem, como que ele funciona, como é que funciona a dinâmica dele na sua vida, na sua função mastigatória, para aí a gente conseguir fazer o diagnóstico e indicar ou não uma intervenção cirúrgica. Você tem alguns tipos de deslocamento lateral, anterior, afilamentos discais, tem até um estudo do Thales no mestrado que ele está estudando os deslocamentos de disco e os remodelamentos de disco. Então logo teremos novidades científicas aí saindo que vão começar a entender um pouco mais a respeito desse deslocamento de disco. Se o disco efetivamente desloca para frente, ou se ele afila e se deforma, ou ele se remodela por esse aumento de sobrecarga. Um ponto que a gente trabalha muito é a hipóxia de disco articular. Como a gente sabe como que o disco se nutre. Ele vai se nutrir pelo movimento de abertura e fechamento de boca, associado ao aumento de produção de líquido sinovial, e com esse aumento de produção de líquido sinovial virá a nutrição desse disco articular. Se a gente tem uma articulação doente, inflamada, um estado de degeneração cada vez maior, automaticamente esse paciente terá uma disfunção e uma degeneração muito maior, porque esse disco está morrendo de fome, esse disco está entrando em hipóxia, ele não está recebendo nutrientes suficientes e por isso essa articulação vai piorar gradativamente no decorrer do tempo. É aí que está um ponto para a gente conseguir conversar e conseguir entender como que funciona a nutrição do disco articular. É um ponto que vai ser fundamental para o nosso tratamento. E por que a artroscopia tem um resultado tão espetacular nas disfunções articulares? Porque a gente está tirando o fenômeno de ancoramento do disco, a gente está devolvendo essa mobilidade para o disco articular para que ele possa produzir o líquido sinovial e automaticamente ele possa se nutrir. Quando o disco está nutrido, a dor automaticamente vai diminuir. Em alguns casos, até digo a grande maioria, ele vai acabar desaparecendo. Causas da dor. A gente tem uma limitação de movimentação do disco articular, isso pode causar dor. A gente pode ter as inflamações, as sinovites, o disco articular, ele é avascular. A única área do disco que é nutrida, que é inervada, é a região posterior do disco, da região retrodiscal. Quando a gente pega algumas articulações, ela vai estar com uma vascularização até a região anterior, completamente inflamada. E com isso a gente começa a entender a complexidade e entender essa degeneração articular.